Há momentos na vida em que nos sentimos fracos, como se as lutas e desafios fossem maiores do que podemos suportar. Nessas horas, buscamos uma fonte de força e resiliência que nos ajude a seguir em frente. A boa notícia é que Jesus, ao longo de sua vida e ministério, não apenas falou sobre como ser forte e resiliente, mas nos mostrou através de suas ações o caminho para enfrentar adversidades com fé e coragem. Jesus deixou lições profundas sobre onde encontrar a verdadeira força interior. Ele viveu cada um desses ensinamentos, demonstrando que é possível vencer até os maiores desafios quando confiamos em Deus. Neste vídeo, exploraremos 6 segredos poderosos que Jesus nos ensinou para sermos fortes e resilientes em qualquer circunstância. Cada um desses segredos está ancorado em suas experiências e ensinamentos, mostrando que a verdadeira força vem da fé, da oração, do serviço ao próximo, do perdão, da aceitação da vontade de Deus e da confiança inabalável no Pai. Prepare-se para descobrir como aplicar esses princípios na sua vida e encontrar uma força que vai além do que este mundo pode oferecer. Vamos juntos trilhar esse caminho de esperança e resiliência, aprendendo com o maior exemplo de todos, Jesus Cristo. Primeiro segredo: confiar em Jesus. Confiar em Deus é a base da nossa força espiritual. Em momentos de fraqueza, quando as circunstâncias parecem insuportáveis, nossa confiança em Deus se torna o alicerce que nos sustenta. Jesus, durante sua vida e ministério, nos mostrou de forma clara e prática como a verdadeira força vem da confiança inabalável no Pai Celestial. Não importa o quão difíceis sejam as situações, confiar em Deus é o primeiro passo para enfrentar qualquer desafio com resiliência. Jesus, ao ser levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, enfrentou uma das maiores provas de confiança. Após passar 40 dias e 40 noites em jejum, ele estava fisicamente fragilizado, com fome e vulnerável. Nesse momento de fraqueza humana, o diabo tentou usar sua condição para desviar Jesus da sua missão, oferecendo-lhe uma solução imediata: transformar pedras em pão. Mas Jesus, em sua resposta, nos deixou um exemplo profundo de confiança em Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Esta passagem revela que a confiança em Deus não depende das circunstâncias externas, mas da certeza de que sua palavra e seus planos são mais importantes que qualquer necessidade física ou material. Quando estamos em momentos de fragilidade, como Jesus estava no deserto, devemos nos lembrar de que a confiança em Deus deve ser maior que nossas necessidades visíveis. O que nos sustenta não é o que vemos, mas a palavra de Deus que nos guia e fortalece. Além disso, em outra situação significativa, Jesus reafirmou que veio para fazer a vontade do Pai. Em João 6:38, ele disse: "Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou." Aqui, Jesus nos ensina que confiar em Deus envolve também submeter nossa vontade a dele, mesmo quando isso significa abrir mão de nossos próprios desejos. A confiança em Deus não é apenas acreditar que Ele pode nos ajudar, mas também aceitar que sua vontade é soberana e melhor para nós, mesmo que não compreendamos totalmente o que Ele está fazendo. Esse princípio é ainda mais evidente quando Jesus é tentado mais uma vez no deserto. O diabo levou Jesus até o ponto mais alto do templo e desafiou-o a se lançar, afirmando que os anjos o protegeriam. Jesus mais uma vez respondeu com a palavra de Deus: "Não tentarás o Senhor teu Deus." Mateus 4:7. Jesus nos ensina aqui que a confiança em Deus não exige sinais ou provas físicas para crermos que Ele está no controle. Não precisamos de evidências tangíveis para confiar em sua fidelidade. A confiança verdadeira repousa na certeza de que Deus sempre age no momento certo, de acordo com o seu plano perfeito para nossas vidas. A confiança em Deus, como Jesus nos mostrou, é um ato contínuo e não uma decisão pontual. Muitas vezes, quando enfrentamos tribulações, somos tentados a tomar o controle da situação em nossas mãos, a confiar apenas em nossa própria capacidade de resolver os problemas. Contudo, Jesus nos ensina que a verdadeira força vem de entregar o controle a Deus. Quando confiamos nele, mesmo quando não vemos uma saída, experimentamos um poder que não vem de nós, mas de Deus. Em Isaías 40:31,
somos lembrados de que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Quando confiamos em Deus, Ele nos dá uma força sobrenatural para enfrentar as adversidades da vida. Existem outros exemplos bíblicos que ilustram como confiar em Deus pode nos dar a força para superar situações aparentemente impossíveis. O rei Davi, ao enfrentar o gigante Golias, não confiou em suas habilidades de guerreiro ou em sua força física, mas na força que vinha de Deus. Ele declarou em 1 Samuel 17:45: Tu vens a mim com espada, lança e escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus das hostes de Israel, a quem tu desafiaste. Davi sabia que a vitória não vinha de sua força, mas da confiança no poder de Deus. Esse é um princípio fundamental. Quando confiamos em Deus, Ele nos fortalece para enfrentar os gigantes em nossa vida, sejam eles problemas financeiros, dificuldades de relacionamento, doenças ou qualquer outra adversidade. A confiança em Deus também exige paciência e a aceitação do seu tempo. Quando enfrentamos situações difíceis, muitas vezes desejamos respostas rápidas. No entanto, a confiança verdadeira em Deus se manifesta quando, mesmo sem ver soluções imediatas, mantemos nossa fé nele. Um exemplo poderoso disso é a história de Lázaro, descrita em João 11:4, onde Jesus, ao ser informado sobre a doença de seu amigo, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Quando Lázaro morreu, muitos questionaram por que Jesus não o havia curado antes. No entanto, Jesus sabia que essa situação, aparentemente uma tragédia, tinha um propósito divino maior: a glorificação de Deus através do milagre da ressurreição de Lázaro. Isso nos ensina que, quando confiamos em Deus, mesmo as situações mais dolorosas podem ter um propósito que vai além do que conseguimos ver. Por fim, confiar em Deus é um ato contínuo que deve ser renovado a cada desafio. Em Filipenses 4:6-7, o apóstolo Paulo nos lembra de que, em vez de nos preocuparmos com as dificuldades da vida, devemos confiar em Deus em oração e súplica, com ações de graças. E ao fazermos isso, experimentamos a paz de Deus, que excede todo o entendimento. A confiança em Deus nos dá uma paz que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Ele está no controle e trabalha para o nosso bem. Portanto, confiar em Jesus é a chave para enfrentar a vida com resiliência. Quando depositamos nossa confiança nele, entregamos nossas preocupações e medos a Deus, e Ele nos fortalece de maneiras que não podemos entender totalmente. Essa confiança em Deus nos permite perseverar, sabendo que, independentemente das dificuldades que enfrentamos, Ele está conosco em todos os momentos. Ao seguir o exemplo de Jesus, aprendemos que a verdadeira força vem da confiança inabalável no Pai Celestial. Agora, antes de continuarmos, se você está gostando desse vídeo e ama a Palavra de Deus, nos diga nos comentários a cidade de onde você está nos assistindo. Também não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e acionar o sininho para receber mais mensagens como esta. Vamos continuar. Segundo segredo: orar constantemente. A oração é um dos maiores presentes que Deus nos deu para fortalecer nossa fé e nos sustentar nos momentos mais desafiadores. Jesus, durante sua vida e ministério, não apenas ensinou sobre a importância da oração, mas também a praticou com fervor e consistência. Para Jesus, a oração não era apenas uma prática religiosa, era uma maneira vital de se conectar com o Pai, renovar sua força espiritual e alinhar sua vontade com a de Deus. Quando enfrentamos dificuldades, a oração é o meio pelo qual podemos encontrar a força necessária para continuar. Em muitas situações, as palavras de conforto de outras pessoas podem ser valiosas, mas é na nossa comunicação direta com Deus que experimentamos a verdadeira paz. Jesus nos ensinou, com sua própria vida, que orar constantemente é essencial para manter nossa confiança em Deus e sermos fortalecidos diante das adversidades. Um dos exemplos mais poderosos de como a oração pode nos dar força é encontrado no jardim do Getsêmani, quando Jesus, prestes a enfrentar sua crucificação, se retirou para orar. No momento de grande angústia e sofrimento,
Ele se isolou para buscar essa orientação e força do Pai. Em Mateus 26, 36 a 39, lemos que Jesus diz a seus discípulos: Minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele então se afastou, prostrando-se com o rosto em terra, orando. Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Aqui, Jesus nos dá uma lição poderosa sobre a oração. Ela é um momento de entrega total à vontade de Deus, mesmo quando não entendemos o porquê de nossos sofrimentos. A oração de Jesus no Getsêmani revela a luta interna que ele enfrentou. Mesmo sabendo da vontade de Deus para a salvação da humanidade, ele ainda sentia o peso do sofrimento à frente e a necessidade de pedir força para cumprir a missão. Essa atitude de busca constante por Deus em oração, especialmente nos momentos mais difíceis, é algo que devemos emular em nossas próprias vidas. Quando nos deparamos com desafios, a oração não deve ser uma ação isolada, mas uma prática contínua, um diálogo constante com Deus. Outro momento significativo na vida de Jesus foi a sua prática de se retirar para orar sozinho. Em várias passagens dos evangelhos, vemos Jesus se retirando das multidões para buscar um momento de solitude com o Pai. Em Lucas 5,16 lemos: Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Mesmo com tantas responsabilidades, curas e milagres para realizar, Jesus sabia que precisava se reconectar com Deus para se fortalecer espiritualmente. Isso nos ensina que, mesmo em nossas vidas agitadas e cheias de afazeres, é essencial encontrar momentos de silêncio e solitude para nos aprofundarmos em nossa relação com Deus. A oração de Jesus não era apenas uma expressão de pedidos, mas também de confiança. Ele confiava plenamente que Deus ouvia suas orações e que suas respostas viriam no tempo certo. Em João 11, 41 a 42, quando Jesus ora antes de ressuscitar Lázaro, ele diz: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Jesus expressa em sua oração um profundo senso de confiança no Pai. Ele não apenas pedia por intervenções milagrosas, mas também dava graças a Deus pelo relacionamento que tinha com Ele e pela certeza de que suas orações seriam ouvidas. A persistência na oração também é um ensinamento vital que Jesus compartilhou. Em Lucas 18, 1 a 8, Jesus conta a parábola da viúva persistente, que mesmo sendo ignorada pelo juiz injusto, continuou a insistir até que ele finalmente a atendeu. A lição que Jesus ensina aqui é clara. Não devemos desistir de orar, mesmo quando as respostas não são imediatas. A oração persistente demonstra nossa fé e confiança de que Deus responderá no seu tempo e de acordo com sua vontade. Jesus nos incentiva a orar sem cessar, a não perder a esperança e a continuar buscando a ajuda divina. Além de ser um momento de busca por força e orientação, a oração também é um instrumento de transformação interior. Ao orarmos, nossa perspectiva é renovada e nosso coração se alinha com o de Deus. Em Mateus 6, 9 a 13, Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso. Uma oração que reflete a entrega da nossa vontade à vontade de Deus. Na parte em que pedimos seja feita a tua vontade, estamos reconhecendo que a nossa confiança em Deus é maior que nossos próprios desejos ou necessidades. A oração nos molda e nos transforma, ajudando-nos a viver com mais fé e obediência à vontade divina. Em Filipenses 4, 6 a 7, Paulo nos exorta a não estarmos ansiosos por nada, mas a apresentar a Deus nossas necessidades em oração com ações de graças. Ele promete que, ao fazermos isso, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará nossos corações e mentes. A oração, portanto, não é apenas uma maneira de pedir a Deus o que precisamos, mas também uma forma de entregar nossas preocupações a Ele e experimentar sua paz, que nos fortalece emocional e espiritualmente. O exemplo de oração que Jesus nos deixou é um modelo para todas as nossas vidas. Ele nos ensina que devemos orar não apenas em momentos de angústia, mas em todos os momentos. Nossa oração deve ser constante,
não interrompida por pressa ou distrações. Devemos orar com confiança, sabendo que Deus ouve e responde nossas orações e que Ele sempre tem o melhor para nós, mesmo quando a resposta não é a que esperamos. Jesus também nos mostrou que a oração é uma prática de entrega. Devemos alinhar nossa vontade à de Deus, buscando não apenas as soluções para nossos problemas, mas a sua vontade perfeita em nossas vidas. A oração não deve ser limitada a um momento específico do dia, mas deve permear toda a nossa vida. Como Jesus, precisamos retirar-nos regularmente para momentos de quietude e solitude com Deus, buscando renovação e direção. Quando oramos continuamente, encontramos força para enfrentar os desafios da vida e a paz que vem de saber que estamos no centro da vontade de Deus. A oração constante é, portanto, uma chave para a resiliência espiritual, nos fortalecendo para superar qualquer adversidade com fé e confiança. A oração de Jesus nos ensina que a verdadeira força vem de um relacionamento íntimo com o Pai. E é nesse relacionamento que encontramos a capacidade de resistir às pressões da vida. Quando oramos constantemente, nossa fé se fortalece, nossa confiança em Deus se renova, e somos capacitados a viver com propósito e perseverança, independentemente das dificuldades que enfrentamos. Em tudo o que fazemos, a oração deve ser nossa fonte de força, pois é através dela que nos conectamos com o poder infinito de Deus. Terceiro segredo: servir aos outros. O serviço aos outros é um princípio essencial no ensino de Jesus sobre como viver com força e resiliência. Para o mundo, a ideia de grandeza e poder muitas vezes está associada a dominar ou ser servido. Mas Jesus nos mostrou que o caminho para a verdadeira grandeza é o serviço humilde e abnegado ao próximo. Através de suas palavras e ações, Ele desafiou nossas noções preconcebidas de sucesso e nos apresentou uma nova forma de viver. A grandeza que vem ao servir aos outros com amor, compaixão e sacrifício. Jesus não apenas falou sobre servir aos outros, mas demonstrou isso com sua própria vida. Ele viveu para servir, e em seu ministério constantemente se dedicava ao bem-estar das pessoas ao seu redor, especialmente aos marginalizados, necessitados e sofredores. O serviço a Deus e aos outros foi o princípio central de sua missão na Terra, e ele nos ensina que, ao seguir seu exemplo, encontramos uma fonte de força que vai além de nossas próprias limitações. Uma das passagens mais emblemáticas que ilustra o serviço de Jesus é a cena em que ele lava os pés de seus discípulos durante a última ceia. Em João 13, 1-17, Jesus toma uma toalha, se curva diante de seus discípulos e começa a lavar seus pés, um ato de humildade extrema e serviço. O lavar dos pés, uma tarefa normalmente reservada aos servos, é um gesto que demonstra o amor incondicional de Jesus e seu compromisso com a verdadeira grandeza. Quando Pedro, espantado, hesitou em deixar que Jesus lavasse seus pés, Jesus respondeu: "Se eu não te lavar, não tens parte comigo." João 13:8. Nesse momento, ele não apenas praticou um ato físico de serviço, mas também nos ensinou que a verdadeira comunhão com Ele só é possível quando nos permitimos ser servidos e, por sua vez, servimos aos outros. Ao terminar o gesto, Jesus explicou o significado de seu ato, dizendo: "Eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também." João 13:15. Ele nos deixou claro que servir aos outros é a essência do discipulado. Servir não é uma tarefa opcional, mas uma demonstração do amor de Deus em nossas vidas. O serviço não deve ser feito com a expectativa de reconhecimento ou recompensa, mas com a atitude de amor e humildade que Jesus exemplificou. Em outra ocasião, Jesus ensinou sobre o verdadeiro significado de servir ao próximo, destacando a diferença entre o modo como o mundo enxerga o poder e a autoridade e o modo como ele as define. Em Marcos 10:42-45, ele disse: "Vocês sabem que os que são considerados governantes das nações as dominam, e seus grandes exercem autoridade sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser se tornar grande entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos.
Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aqui, Jesus redefine o conceito de grandeza. Para ele, a verdadeira liderança vem do serviço, da disposição em colocar os outros acima de si mesmo. Jesus, sendo o Rei dos Reis, não veio para ser servido, mas para servir. Ele nos mostra que, ao fazer isso, encontramos a verdadeira força. Quando nos dedicamos ao bem-estar dos outros, quando abrimos nossas mãos e corações para aqueles que estão em necessidade, nos tornamos mais semelhantes a Cristo. E ao seguir esse caminho, somos fortalecidos espiritualmente. Além disso, servir aos outros não significa apenas realizar boas ações de vez em quando. Trata-se de uma atitude contínua de compaixão e sacrifício. Jesus nos ensina que devemos servir sem esperar reconhecimento ou recompensa, como na parábola do bom samaritano, em Lucas 10, 25 a 37. Na história, um homem é atacado por ladrões e deixado à beira da estrada. Embora um sacerdote e um levita passassem por ele e ignorassem sua dor, um samaritano, considerado um inimigo pelos judeus, parou, cuidou do homem ferido e pagou suas despesas. Jesus conclui a parábola dizendo: "Vá e faça o mesmo." O samaritano não foi motivado por um desejo de reconhecimento, mas por compaixão genuína. Da mesma forma, Jesus nos ensina que o serviço verdadeiro vem de um coração que se importa profundamente com o sofrimento do outro. Essa lição sobre o serviço também se aplica à maneira como devemos agir em nossas próprias vidas, especialmente em tempos de dificuldade. Muitas vezes, quando passamos por tribulações, podemos sentir que nossas próprias necessidades são tão grandes que não temos energia ou recursos para ajudar aos outros. No entanto, Jesus nos ensina que, ao focarmos nas necessidades dos outros, podemos experimentar uma renovação espiritual. O ato de servir aos outros, especialmente quando enfrentamos desafios, tem o poder de nos transformar e nos dar força para continuar. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4,16, escreveu: "Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia." O serviço aos outros, quando feito com um coração puro, nos fortalece internamente, renovando-nos espiritualmente. Além disso, o serviço nos ajuda a desenvolver empatia e compaixão, características fundamentais no caminho para a verdadeira resiliência. Quando servimos aos outros, não estamos apenas atendendo às suas necessidades físicas, mas também tocando suas vidas com o amor de Cristo. Isso não só transforma aqueles a quem servimos, mas também nos transforma, pois nos tornamos mais conscientes do sofrimento e das necessidades dos outros, em vez de ficarmos obcecados apenas com nossos próprios problemas. Jesus nos chama para ver além de nós mesmos, para ver o outro como Ele vê e amá-los com o mesmo amor incondicional com o qual Ele nos amou. Em Filipenses 2, 3 a 4, Paulo nos exorta: "Nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros." Esse versículo resume a atitude de serviço que Jesus nos ensina. O serviço é um ato de humildade, no qual nos colocamos em segundo plano para atender às necessidades do próximo. Quando praticamos o serviço com essa mentalidade, estamos imitando a Cristo, que não considerou sua posição celestial algo a ser mantido para si mesmo, mas se fez servo de todos. O serviço, como ensinado por Jesus, não é apenas uma ação esporádica ou uma atividade que fazemos de vez em quando. Ele deve ser a expressão contínua do nosso amor a Deus e aos outros. Ao servir, estamos seguindo o exemplo de Cristo e, por meio disso, encontramos força, propósito e resiliência. Jesus nos mostrou que, ao focarmos nas necessidades dos outros, seremos fortalecidos espiritualmente e, em última instância, mais próximos de Deus. Quando servimos com um coração puro e desinteressado, não apenas tocamos a vida dos outros, mas também somos transformados por sua graça. Ao seguir os ensinamentos de Jesus, somos lembrados de que a verdadeira grandeza está no serviço humilde e no amor incondicional. Servir aos outros é uma expressão do nosso amor por Deus e uma maneira de viver em obediência ao seu chamado. No serviço, encontramos força para enfrentar os desafios da vida, pois sabemos que não estamos sozinhos.
estamos cumprindo a vontade de Deus, e Ele nos fortalece em cada passo do caminho. Ao servir, imitamos o próprio Cristo, e esse é o caminho para a verdadeira resiliência. Quarto segredo: ter fé em tempos difíceis. A fé é, sem dúvida, um dos pilares mais importantes da vida cristã. Quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando, é a fé que nos mantém firmes. Jesus, ao longo de sua vida e ministério, demonstrou que a verdadeira resiliência não vem de uma confiança em nossas próprias forças, mas em Deus. A fé é o fundamento que nos permite enfrentar as dificuldades com coragem e esperança, mesmo quando as circunstâncias parecem insuportáveis. Ao confiar em Deus, somos capazes de ver além das dificuldades e descansar na certeza de que Ele está no controle, mesmo quando não compreendemos o porquê de certos acontecimentos. Uma das passagens mais poderosas sobre a fé de Jesus é encontrada quando ele acalma a tempestade no Mar da Galileia. Em Mateus 8, 23 a 27, vemos Jesus e seus discípulos em um barco quando uma tempestade violenta se levanta. O vento e as ondas ameaçam destruir o barco, e os discípulos, temerosos por suas vidas, acordam Jesus dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Jesus então se levanta, repreende os ventos e as ondas e diz: Homens de pequena fé, por que temerosos? Então se levantou, repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande bonança. O que Jesus nos ensina aqui é que, em tempos de grande dificuldade, o medo e a falta de fé podem nos impedir de ver o poder de Deus operando ao nosso redor. A fé é o que nos permite confiar que, mesmo em meio à tempestade, Deus pode trazer paz e segurança. Esse episódio revela uma das lições centrais que Jesus nos ensina sobre a fé. Ela é necessária para enfrentar as adversidades com coragem e confiança. Quando confiamos em Deus, não significa que não passaremos por tempestades na vida. Pelo contrário, as tempestades virão, mas a fé nos permite ter a paz interior necessária para enfrentá-las. A fé não é a ausência de problemas, mas a confiança de que Deus está conosco, cuidando de nós, e que sua vontade é boa e perfeita, mesmo quando não entendemos os desafios que enfrentamos. Em outro momento, Jesus ensina que mesmo uma fé pequena pode ter um impacto enorme. Em Mateus 17 e 20, ele diz: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para lá, e ele passará. Nada vos será impossível. A comparação com o grão de mostarda é significativa, pois essa semente é extremamente pequena, mas ao crescer, se torna uma das maiores plantas do jardim. Jesus nos mostra que não é a quantidade de nossa fé que importa, mas a confiança no poder de Deus. Mesmo que nossa fé pareça pequena e frágil, quando a colocamos em Deus, Ele é capaz de fazer coisas extraordinárias. No entanto, a fé também exige perseverança. Em muitos momentos, a fé será desafiada, especialmente quando enfrentamos dificuldades prolongadas ou quando a resposta de Deus parece demorar a chegar. Jesus nos ensina a ter fé em tempos difíceis, mesmo quando as respostas não são imediatas e quando não vemos uma solução à vista. Um exemplo disso é a história da mulher cananeia, em Mateus 15, 21 a 28. Esta mulher, cujos filhos estavam sofrendo com uma doença, se aproximou de Jesus e pediu ajuda. Inicialmente, Jesus não respondeu, mas ela persistiu. E Jesus, ao final, elogiou a sua fé. Mulher, grande é a tua fé. Seja feito para ti como desejas. A persistência dessa mulher mostra que a fé verdadeira não desiste, mesmo quando não vemos uma resposta imediata. Ela teve a coragem de continuar crendo, e por isso, foi recompensada. A fé também está intimamente ligada à confiança no tempo e na maneira de Deus. Em João 11, quando Lázaro morreu, Jesus estava distante e não se apressou para ir até ele. Quando chegou à casa de Lázaro, Marta, sua irmã, disse a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. João 11, 21. No entanto, Jesus lhe respondeu: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, 25. Jesus sabia que a morte de Lázaro tinha um propósito maior, para que a glória de Deus fosse revelada.
Quando Lázaro foi ressuscitado, a fé dos presentes foi fortalecida e muitos creram em Jesus. Este episódio nos ensina que mesmo quando os planos de Deus não acontecem conforme nossa expectativa, Ele sempre tem um propósito maior em mente. E sua resposta é sempre a melhor. Ter fé é confiar que mesmo em tempos de silêncio ou em momentos de dor, Deus está trabalhando para algo maior do que podemos ver. Outro exemplo de fé que nos desafia é a fé do centurião, em Mateus 8:5-13. Quando o centurião pediu a Jesus que curasse seu servo, ele disse: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com a tua palavra, e o meu servo será curado. Jesus ficou surpreso com a fé do centurião, dizendo: Em verdade, vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. O centurião confiou no poder da palavra de Jesus, acreditando que ele não precisaria estar fisicamente presente para curar seu servo. Essa fé absoluta na autoridade de Jesus é um exemplo de como nossa fé deve ser voltada para a confiança no poder de Deus, independentemente das circunstâncias. A fé também nos dá a paz que transcende as situações externas. Em João 14:27, Jesus diz: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz de Jesus não depende da ausência de dificuldades, mas vem da certeza de que Ele está no controle de todas as coisas. Quando temos fé, podemos descansar em sua paz, sabendo que Ele está conosco, mesmo nas tempestades mais violentas. Essa paz é o resultado de confiar em Deus e acreditar que Ele está trabalhando, mesmo quando não vemos imediatamente a solução para nossos problemas. É importante lembrar que a fé não é apenas acreditar em Deus, mas também agir de acordo com essa fé. Tiago 2:26 nos ensina: Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta. A fé verdadeira é uma fé ativa, que se manifesta em nossas ações e atitudes. Quando enfrentamos dificuldades, nossa fé deve ser visível em nossas respostas aos desafios. Em vez de desanimarmos, devemos agir com confiança, sabendo que Deus está conosco, nos sustentando e nos capacitando para superar qualquer obstáculo. A fé é a chave para enfrentarmos os tempos difíceis com coragem e esperança. Jesus nos ensina que mesmo nas tempestades da vida, devemos manter nossa confiança em Deus. Ele é a nossa rocha firme, o nosso refúgio seguro, e ao depositarmos nossa fé nele, somos fortalecidos para enfrentar qualquer adversidade. Em momentos de sofrimento, podemos nos lembrar das palavras de Jesus em Mateus 17:20. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e ele passará. Com fé em Deus, nada será impossível, pois é Ele quem nos dá a força para superar até os maiores desafios. Portanto, em tempos de dificuldades, a fé deve ser nossa âncora. Ela nos mantém firmes, nos dá a paz que excede todo entendimento e nos fortalece para viver com coragem, sabendo que Deus está no controle e que sua vontade para nós é boa, perfeita e agradável. A verdadeira fé não apenas nos ajuda a superar os obstáculos, mas também nos transforma, nos tornando mais semelhantes a Cristo e mais dependentes de sua graça. Quinto segredo: perdoar de todo o coração. O perdão é um dos conceitos mais profundos e transformadores no ensino de Jesus. Para muitos, o perdão é visto como uma prática difícil, muitas vezes contraposta à nossa natureza humana, que tende a guardar ressentimentos e buscar justiça própria. No entanto, Jesus nos ensinou que o perdão não é apenas uma ação necessária, mas um reflexo do amor de Deus e uma das maiores demonstrações de força espiritual e resiliência. Perdoar é uma escolha que traz liberdade, não apenas para o ofendido, mas também para aquele que perdoa. Em Mateus 18:21-22, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Pedro pensava que estava sendo generoso ao sugerir perdoar 7 vezes, mas Jesus, com sua resposta, ampliou radicalmente o conceito de perdão. Ele disse: Eu lhe digo, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus 18:22.
O que Jesus nos ensina aqui é que o perdão deve ser ilimitado. Não se trata de um número exato, mas de uma disposição constante de perdoar, independentemente da ofensa ou da frequência com que ela ocorre. O perdão, segundo Jesus, não deve ser contado ou limitado, mas deve fluir livremente de um coração que reflete o amor incondicional de Deus. Uma das razões pelas quais o perdão é tão poderoso é que ele nos liberta da amargura e do ódio que podem consumir nossas almas. Jesus não apenas nos ensinou a perdoar, mas também demonstrou em sua própria vida e morte a profundidade do perdão. No momento mais doloroso de sua vida, quando estava sendo crucificado, ele orou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Mesmo diante da extrema dor, da injustiça e da rejeição, Jesus escolheu perdoar aqueles que o haviam condenado e maltratado. Esse ato de perdão radical não foi apenas um exemplo de compaixão, mas também uma demonstração de força interior. Ele não precisava do perdão de seus algozes, mas o ofereceu para nos mostrar que perdão é uma escolha, uma ação deliberada de liberar o outro da dívida que ele tem conosco. O perdão não é fácil. Muitas vezes, as feridas que causam a necessidade de perdão são profundas e pode ser muito difícil liberar alguém que nos magoou. No entanto, Jesus nos ensina que o perdão não é uma questão de justiça humana, mas de obediência a Deus. Em Mateus 6, 14 a 15, ele diz: Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Aqui, Jesus deixa claro que o perdão é essencial para que possamos experimentar a plenitude do perdão de Deus. O ato de perdoar é um reflexo do nosso relacionamento com Deus e uma expressão de nossa disposição em seguir o exemplo de Cristo. Quando perdoamos, não estamos apenas libertando o outro, mas estamos também libertando a nós mesmos, permitindo que a graça de Deus flua em nossas vidas. O perdão também é uma maneira de curar nossas próprias feridas emocionais. Muitas vezes, quando não perdoamos, guardamos ressentimento e mágoa, o que pode afetar nossa saúde emocional e até mesmo física. A falta de perdão cria um ciclo de dor que nunca se resolve, mantendo-nos presos ao passado e às injustiças que experimentamos. Porém, o perdão quebra esse ciclo. Ao perdoar, deixamos de ser controlados pela dor e pelo rancor e passamos a ser livres para viver em paz. Como disse Jesus em João 8,36, se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. O perdão nos liberta não apenas das pessoas que nos feriram, mas de nós mesmos e da prisão do ódio e do rancor. Um exemplo profundo de perdão pode ser encontrado na história de José, no Antigo Testamento. José foi traído, vendido como escravo pelos próprios irmãos e sofreu muitas injustiças. No entanto, quando seus irmãos se encontraram novamente com ele, após ele ter se tornado uma figura importante no Egito, José escolheu perdoá-los de todo o coração. Em Gênesis 50:20, ele disse: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para fazer o que vemos hoje, a fim de salvar a vida de muitos. José não apenas perdoou seus irmãos, mas também reconheceu que Deus tinha um propósito maior em todas as coisas. Ele entendeu que, através do perdão, ele não estava apenas liberando seus irmãos da culpa, mas também estava permitindo que o plano de Deus se cumprisse em sua vida e na vida de outros. Esse exemplo de José nos ensina que, ao perdoarmos, podemos ser instrumentos da obra de Deus e trazer cura e reconciliação onde há divisão e dor. Perdoar é também uma maneira de viver o amor de Deus em ação. Em 1 João 4,19, lemos: Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor de Deus é a motivação para perdoarmos os outros. Quando experimentamos o perdão de Deus em nossas próprias vidas, somos chamados a refletir esse amor e essa graça para os outros. O perdão, portanto, não é apenas um ato de misericórdia, mas também de amor. É a maneira de demonstrarmos, de forma prática, que somos verdadeiramente filhos de Deus, imitando seu caráter e seus ensinamentos. Em Efésios 4, versículo 32, Paulo nos exorta: Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. O perdão é uma expressão do amor cristão genuíno e da transformação que ocorre em nossos corações quando nos rendemos ao Espírito de Deus.
Jesus também nos ensina que o perdão não deve ser condicionado às nossas emoções ou ao arrependimento imediato do outro. Em Mateus 18, 23 a 35, ele conta a parábola do servo implacável, que após ser perdoado de uma grande dívida por seu senhor, se recusa a perdoar a pequena dívida de seu colega. A história nos ensina que, ao recebermos o perdão de Deus, somos chamados a ser generosos com os outros, perdoando com o mesmo espírito de graça com que fomos perdoados. O perdão não é uma escolha que fazemos com base no que a outra pessoa fez ou deixou de fazer, mas uma escolha que fazemos com base no que Deus fez por nós. Quando perdoamos, seguimos o exemplo de Cristo, que nos perdoou enquanto ainda éramos pecadores. Romanos 5:8. Perdoar de todo o coração é uma decisão que traz cura, liberdade e restauração. Ao perdoarmos, nos libertamos do fardo do ressentimento e abrimos espaço para que Deus trabalhe em nossos corações, transformando-nos à sua imagem. O perdão não é fácil, mas é um caminho que nos leva à verdadeira paz e nos aproxima mais de Deus. Jesus nos ensina que o perdão é um ato de coragem, que exige humildade, mas que traz uma resiliência interior que nos capacita a enfrentar qualquer adversidade com um coração puro e livre de amargura. Quando perdoamos, não apenas seguimos os passos de Jesus, mas também experimentamos uma transformação espiritual que nos capacita a viver de forma mais plena e em paz. O perdão não é apenas um presente que damos ao outro, mas também um presente que damos a nós mesmos, ao permitir que a graça de Deus cure as feridas do passado. Ao escolher perdoar, nos tornamos mais fortes, mais livres e mais alinhados com a vontade de Deus para nossas vidas. O perdão é, sem dúvida, uma das maiores demonstrações de fé, amor e força espiritual que podemos viver. Sexto segredo: aceitar a vontade de Deus. Aceitar a vontade de Deus é um dos maiores desafios que enfrentamos como cristãos. Muitas vezes, queremos controlar nossas próprias vidas, seguir nossos próprios planos e perseguir nossos próprios desejos. Porém, a verdadeira resiliência espiritual e força interior vem quando nos rendemos completamente à vontade de Deus, confiando que seus caminhos são sempre melhores, mesmo quando não conseguimos entender ou ver o propósito em tudo o que acontece. Jesus, em sua vida e ministério, nos deu o exemplo perfeito de como aceitar a vontade do Pai, especialmente em momentos de grande sofrimento e incerteza. A aceitação da vontade de Deus não é uma tarefa fácil. Ela exige entrega, confiança, humildade e, acima de tudo, uma fé profunda de que Deus está no controle e que seu plano para nossas vidas é sempre bom, mesmo quando as circunstâncias parecem desafiadoras ou dolorosas. Um dos momentos mais profundos de Jesus, onde ele exemplifica a total entrega à vontade de Deus, ocorre no jardim do Getsêmani. Quando se aproximava de sua crucificação, Jesus enfrentou uma grande luta interior. Ele sabia o que estava por vir: a dor indescritível da cruz, a separação temporária do Pai e o peso do pecado do mundo recaindo sobre ele. Em Mateus 26, 39, lemos a oração de Jesus: Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Neste momento, vemos Jesus expressando sua profunda humanidade, a dor e o medo que ele sentia, mas ao mesmo tempo, sua total submissão à vontade do Pai. Ele preferia evitar o sofrimento, mas ainda assim, ele se entregou à vontade de Deus, reconhecendo que o plano de Deus era o melhor e o mais necessário para a salvação da humanidade. Esse exemplo de Jesus nos ensina que, embora possamos ter nossas próprias preferências e desejos, devemos sempre submeter esses desejos à vontade de Deus. Muitas vezes, a vontade de Deus para nossas vidas não é a mais fácil ou confortável, mas é a melhor, porque Deus vê o quadro maior. Ele entende o que precisamos e o que é melhor para nosso crescimento espiritual. Quando aceitamos a vontade de Deus, mesmo quando não compreendemos, estamos demonstrando confiança total nele, acreditando que ele tem um plano perfeito, mesmo nas situações mais difíceis. Em sua oração no Getsêmani, Jesus também nos ensina que a aceitação da vontade de Deus não significa resignação passiva, mas uma rendição ativa.
Jesus não simplesmente aceitou o sofrimento, mas orou com fervor e sinceridade. Isso nos mostra que é perfeitamente aceitável e até saudável expressar nossos sentimentos, medos e frustrações diante de Deus. Deus não nos chama a ser indiferentes às dificuldades, mas a confiar em sua soberania e a entregar nossas preocupações e ansiedades a Ele. Como Jesus fez, devemos buscar forças em oração e permitir que Deus nos capacite a seguir seu plano, mesmo quando ele exige sacrifício e esforço. Outro exemplo significativo de aceitação da vontade de Deus é a história de Abraão, quando Deus o chamou para sacrificar seu filho Isaque. Em Gênesis 22, versículo 1 a 19, Deus pede a Abraão que ofereça seu filho como sacrifício. Abraão não hesita, mas obedece a Deus, demonstrando uma fé absoluta e uma aceitação total da vontade de Deus, mesmo em algo tão doloroso e incompreensível. Abraão confiava que, se Deus havia prometido que através de Isaque, ele faria de Abraão uma grande nação, ele também tinha um plano perfeito para a vida de seu filho, mesmo que Abraão não soubesse qual seria esse plano. A obediência de Abraão, mesmo diante de um pedido tão difícil, é um modelo de fé e aceitação da vontade de Deus, independentemente das circunstâncias. A aceitação da vontade de Deus também exige que abandonemos nossas próprias agendas e planos. Muitas vezes, queremos que Deus nos abençoe em nossos próprios projetos e sonhos, mas a verdadeira fé envolve alinhar nossos desejos aos desejos de Deus. Em Provérbios 16, 9, lemos: O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Embora possamos fazer planos e tomar decisões, devemos estar sempre dispostos a submeter nossos planos a Deus e confiar que Ele nos guiará no melhor caminho. Às vezes, a vontade de Deus pode nos levar a lugares e situações que não esperávamos ou não planejamos. Mas a verdadeira confiança em Deus é saber que Ele está nos conduzindo com sabedoria e amor. O apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Filipenses, expressou de maneira poderosa essa atitude de aceitação da vontade de Deus. Em Filipenses 3, 7 a 8, ele declara: Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, considero tudo como perda comparado à sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, e as considero como esterco, para ganhar a Cristo. Paulo, que antes tinha uma vida cheia de privilégios e realizações, abriu mão de tudo por causa de Cristo, aceitando a vontade de Deus para sua vida, que o levou a enfrentar perseguições, sofrimentos e dificuldades. Ele entendeu que a vontade de Deus, embora muitas vezes desafiante, é incomparavelmente melhor do que qualquer coisa que o mundo possa oferecer. Aceitar a vontade de Deus também envolve confiar em sua sabedoria e timing. Em Isaías 55, 8 a 9, Deus declara: Pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Assim como o céu é mais alto do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Muitas vezes, em momentos de dificuldade, podemos questionar os caminhos de Deus, tentando entender por que as coisas acontecem de uma certa maneira. No entanto, somos chamados a confiar que, mesmo quando não compreendemos, Deus está trabalhando para o nosso bem e para a sua glória. A aceitação da vontade de Deus exige que nos rendamos à sua sabedoria infinita, sabendo que Ele sempre tem o melhor para nós. Em 1 Pedro 5, 6 a 7, somos exortados a humilhar-se, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Isso nos ensina que, ao aceitarmos a vontade de Deus, devemos nos entregar humildemente a Ele, confiando que Ele cuidará de nossas vidas e nos guiará no momento certo. O ato de lançar nossas ansiedades sobre Deus é um passo essencial para a aceitação de sua vontade. Quando entregamos nossos medos e preocupações a Ele, podemos descansar na confiança de que Ele está no controle. A aceitação da vontade de Deus também é uma chave para a paz interior. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá.
Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A verdadeira paz vem de confiar em Deus e aceitar sua vontade para nossas vidas. Quando reconhecemos que Deus tem um plano perfeito e que Ele está no controle de todas as situações, podemos encontrar paz, mesmo nas tempestades mais intensas. Em última análise, aceitar a vontade de Deus é um ato de fé profunda. Quando nos entregamos à vontade dele, estamos demonstrando que confiamos plenamente em seu plano e propósito para nossas vidas. Isso não significa que nunca enfrentaremos dificuldades, mas que, em meio às dificuldades, sabemos que Deus está conosco, guiando-nos e moldando-nos conforme sua vontade. Ao aceitar a vontade de Deus, experimentamos uma força e uma resiliência que vem de sua graça e soberania. Como Jesus nos mostrou, o caminho da entrega total à vontade de Deus é o caminho da verdadeira paz, da verdadeira liberdade e da verdadeira grandeza. Ao longo deste caminho, exploramos os 6 segredos que Jesus nos deixou para viver com força e resiliência em qualquer circunstância. Confiar em Deus, orar constantemente, servir aos outros, ter fé em tempos difíceis, perdoar de todo o coração e aceitar a vontade de Deus. Cada um desses ensinamentos nos desafia a viver de maneira diferente, afastando-nos das soluções temporárias e humanas, e nos aproximando de um estilo de vida baseado em fé, amor e entrega a Deus. Esses princípios não são apenas ideais teóricos, mas práticas diárias que transformam nossa maneira de lidar com as dificuldades, nossos relacionamentos e nosso propósito de vida. Quando aplicamos essas lições, não apenas enfrentamos os desafios com mais força, mas também nos tornamos mais semelhantes a Cristo, vivendo com uma paz e uma esperança que transcendem as circunstâncias. Agora é a sua vez de aplicar esses ensinamentos em sua vida. Que tal começar a refletir sobre como você pode confiar mais em Deus, orar mais frequentemente, servir aos outros com amor, perdoar quem ainda não perdoou e aceitar a vontade divina em cada situação? O convite de Jesus é claro: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, 28. A força verdadeira e a resiliência que buscamos estão disponíveis para aqueles que buscam a Deus de todo o coração. Desafie-se a viver esses princípios e veja como, com a ajuda de Deus, você encontrará a força necessária para enfrentar qualquer adversidade, com a confiança de que Ele está ao seu lado, guiando e fortalecendo em cada passo.